Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na nossa playlist sobre os sabás, a gente vai falar sobre o solstício de verão, sobre Lita. Vamos lá? Bem, então chegamos em Lita, o sabá do solstício de verão, o dia mais longo do ano, quando o sol atinge o zênite no céu. O solstício de verão ocorre em ou cerca de, mais ou menos esse período, do dia 21 de dezembro, para a gente que está aqui no hemisfério sul, e para o pessoal que mora no hemisfério norte, o solstício ocorre no dia 21 de junho, tá? Caso você celebre de acordo com a roda do ano do hemisfério norte, eu estou deixando o vídeo sobre Yule fixado aqui no card, porque esse vídeo eu fiz em junho, tá legal? Então, o solstício de verão é a época que a energia solar atinge o seu auge. Os jardins estão florescendo e o verão está em pleno andamento agora. No verão a gente pode passar longas tardes ensolaradas, aproveitando ao ar livre até mais tarde, as noites são agradáveis, os dias são mais longos. Essa é a época do ano que as safras estão crescendo vigorosamente e a terra aqueceu. A palavra solstício vem da palavra latina solstitium, que se traduz literalmente como o sol está parado. No inverno temos a semente, na primavera temos o botão, no verão temos a floração e no outono os frutos. Seguindo os vídeos que estão nessa playlist dos sabás, que tem aqui no canal, os seus planos e projetos, se você está fazendo desde Yule aqui comigo, seus planos e projetos eles já devem estar em pleno vapor agora, tá? Aproveite então agora um pouco para descansar, até as férias de verão, tá? Agora, se você ainda não começou a fazer, ou se ainda não estão acontecendo as coisas do jeito que você quer, é hora de você se dedicar mais, porque daqui a pouco chega a hora da colheita. Lamas é a primeira colheita, né? Então, ainda tem tempo para agir. Toma uma decisão agora na sua vida e haja de acordo com a sua decisão. Não adianta também você falar, projetar uma coisa e você agir de maneira diferente. Pense agora como é que estão os seus planos. Você tem hesitado? Você tem deixado as coisas escaparem da sua mão? É hora de pensar e agir a respeito disso. Assim como em Beltane, o elemento para esse sabá é o elemento fogo, que é o principal. A gente vai falar um pouquinho da água também, que também faz parte desse sabá, tá? Mas o principal é o fogo. E o fogo é um elemento que muitas pessoas têm problemas com ele, tá? O elemento fogo, ele é associado a alguns temas que trazem muitos desafios na vida da maioria das pessoas. Como, por exemplo, as metas, ação, vitalidade, mas também raiva, poder, orgulho, impaciência, excessos em geral, egoísmo, paixões, mas também confiança, motivação, honestidade, otimismo, empoderamento, perdão. Tudo isso também está ligado ao elemento fogo, tá? O fogo possui luz e da mesma maneira que ele produz uma luz forte, quanto mais forte a luz, maior a sombra que ele projeta, né? Então, pense também numa outra situação, que o fogo é o único elemento que a gente precisa aprender a trabalhar com ele, tá? Porque os outros eles já são meio que de maneira inconsciente. A gente precisa aprender a mexer com fogo para não se queimar. A gente não precisa aprender a beber água. A gente não precisa aprender a respirar, né? A gente até aprende a mexer com a terra, né? Mas a gente sabe que a gente vive dela e, enfim, sabe que pode colher. A gente aprende, mas em menos grau, do que o fogo. O fogo ele é mais único nesse sentido, Ele é mais diferente que os outros. E o fogo é aquele, que ele é super importante pra gente, que ele traz o calor, ele ajuda a gente a cozinhar os alimentos.
Ele aquece as nossas casas, inclusive, né, em lugares mais frios. Só que não sabe mexer com ele, você pode morrer queimado. Desde queimar o dedo, morrer queimado. Então, é importante a gente entender que a gente precisa aprender a trabalhar com o elemento fogo, não só dessa maneira, né, prática do dia a dia, mas também na maneira de trabalhar nosso lado espiritual, tá? E até mesmo que o fogo ele é ligado ao espírito também, né? Quando a gente abusa do elemento fogo, a gente pode se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta, mandona, dominadora, ou por outro lado, se está faltando fogo na tua vida, você pode ser o fraco, o bobo, que todo mundo tira proveito, tá? E triste também. Quando a gente aprende com o elemento fogo, a gente encontra a cura para esses problemas e a gente acaba se tornando mais alegre, mais autoconfiante, mais motivado. Você já parou para pensar como que é a sua relação com o elemento fogo? O que você pode fazer para melhorar? Tá? O que você tem para aprender com o elemento fogo? De repente você pode pedir para o seu animal totem para te ajudar numa jornada a encontrar qual é o seu adversário do fogo. Alguma coisa que representa seus problemas com esse elemento. Na verdade, o adversário geralmente vai aparecer numa forma de um aliado disfarçado, tá? Se você quiser fazer uma jornada, você pode fazer comigo ou com outra pessoa que você conheça, que você já trabalhe, ou se você sabe fazer sozinho, você faz sozinho também, tá? Outra coisa, de repente, você perdeu o fogo na tua vida e você pode fazer uma jornada de resgate da alma. Ou ainda, pode ser que a sua questão, você precisa do fogo para te ajudar a se livrar de algumas amarras ligadas a algumas pessoas que abusam da sua boa vontade ou que tiram proveito de você. Aí é hora de você queimar no fogo, né? Você pode escrever no papelzinho que você quer queimar e pedir pro fogo te livrar daquilo, tá? Te livrar de dominação, te livrar da inveja, te livrar do ciúme, enfim. Outra coisa, você pode, se você também estiver precisando de mais fogo na sua vida, você pode fazer uma jornada com um aliado de poder, não um animal de poder. De repente não é o seu animal de poder, né? Mas existem aliados, animais que são ligados ao elemento fogo. Desde animais míticos como a fênix e o dragão, como o leão e o tigre, eles também são ligados ao fogo, tá? Você também pode carregar com você pedras e cristais ligadas ao elemento fogo, como a opala de fogo, como a pedra do sol. E se no seu caso você está muito agitado, tá com muito fogo sobrando na tua vida, você pode pedir para te ajudar a se tornar mais gentil, menos mandão, menos autoritário e tal. Pode pedir para o coelho te ajudar, pode pedir para o cervo te ajudar, para o rato, que são animais extremamente gentis, a baleia, tá? Para te ajudar nessa jornada. Muitas culturas antigas marcaram a data do solstício de verão como uma data muito significativa, e o conceito da adoração do sol é quase tão antigo quanto a própria humanidade. Em algumas sociedades que eram primordialmente agrícolas e dependiam do sol para sua própria vida, para seu sustento, né? Sem sol não tem colheita, não tem alimento. E não tem nem vida, né? Dependendo do lugar, né? Então, não é nenhuma surpresa que o sol tenha sido deificado, tá? Inclusive em lugares mais quentes, como no México. Embora muitas pessoas hoje possam tirar o dia do solstício, né? A fase, nem o dia, né? Pode tirar a estação do verão para se reunir com os amigos, para fazer um churrasco, para ir para a praia, curtir, né? Enfim. Nossos ancestrais, eles usavam o solstício de verão como uma época de grande importância espiritual. Eu não estou falando que está errado curtir não, tá? Antes de tudo, que vocês vão falar, a careta da Ellen não quer que faça isso, da Selene. Falei meu nome civil, quem não sabia, meu nome civil é Ellen. Mas então, vai falar que a Selene é careta, que não quer que ninguém
vá fazer churrasco. Não tô falando isso não, tá? Cada um curte o verão da maneira que tiver que curtir, com responsabilidade sempre, independente de estar em pandemia ou não, né? Porque verão também é uma época muito ligada à bebedeira, então tem que ficar ligada com isso, né? Em algumas tradições folclóricas, os bebês que nasciam no horário do nascer do sol eram considerados, e ainda são em algumas, eu creio, são considerados bebês especiais, abençoados com uma vida longa e próspera. Muitas culturas homenagearam deuses e deusas do sol, e há também uma lenda sazonal da batalha entre o rei do Carvalho e o rei do Azevinho. Em muitas tradições de neopaganismo baseada nos celtas, existe a lenda duradoura da batalha entre o rei do Carvalho e o rei do Azevinho. Estes dois governantes poderosos lutam pela supremacia enquanto a roda do ano gira a cada temporada. No solstício de inverno marcamos o renascimento do sol ou do rei Carvalho. Neste dia, renasce a luz do sol e celebramos a renovação da luz do ano. No solstício de inverno, ou Iule, o rei Carvalho conquista o rei do Azevinho e então reina até o solstício de verão, ou Lita. Uma vez que o solstício de verão chega, o rei do Carvalho retorna para lutar com o velho rei e o derrota. Nas lendas de alguns sistemas de crença, as datas destes eventos são alteradas. A batalha ocorre nos equinócios, nesse caso de forma que o rei do Carvalho está mais forte durante o solstício de verão, ou Lita, e o rei do Azevinho é dominante durante o Iule. Do ponto de vista folclórico e agrícola, esta interpretação parece fazer mais sentido. Em algumas tradições wiccanas, o rei do Carvalho e o rei do Azevinho são vistos como aspectos duplos do deus cornífero. Cada um desses aspectos gêmeos rege durante metade do ano, luta pelo favor da deusa e então se retira para cuidar de suas feridas durante os próximos 6 meses, até que seja a hora de reinar mais uma vez. Estes reis representam a luz e a escuridão ao longo do ano. Frequentemente, estas duas entidades são retratadas de maneiras familiares. O rei do Azevinho normalmente aparece como uma versão amadeirada do Papai Noel. Ele se veste de vermelho, usa um ramo de azevinho no cabelo emaranhado e às vezes é retratado dirigindo uma parelha de 8 servos. O rei do Carvalho é retratado como um deus da fertilidade e ocasionalmente aparece como um homem verde ou outro senhor da floresta. O solstício de verão também está associado a festivais como a Vestália na Roma Antiga. Vesta, a deusa das lareiras, era uma deusa romana sagrada para as mulheres e todos os anos, em junho, ela era homenageada neste festival. As matronas de Roma entraram em seu templo no solstício de verão e fizeram oferendas de farinha salgada durante 8 dias, na esperança de que Vesta conferisse suas bênçãos a seus lares. A Vestália era celebrada de 7 a 15 de junho, época do solstício de verão no hemisfério norte, e foi uma época em que o santuário interno do templo vestal era aberto para todas as mulheres visitarem e fazerem oferendas à deusa. As vestales, ou virgens de Vesta, vestais, guardavam uma chama sagrada no templo e faziam votos de castidade de 30 anos. Uma das vestales mais conhecidas foi Rhea Sílvia, que quebrou seus votos e concebeu os gêmeos Rômulo e Remo com o deus Marte, os fundadores de Roma, Rômulo e Remo. Era considerado uma grande honra, um grande privilégio ser escolhida como uma das virgens vestais. Era um privilégio reservado às jovens de nascimento nobre. Ao contrário dos outros sacerdócios romanos, as virgens vestais eram o único grupo exclusivo de mulheres. Desde então, os historiadores consideram que as virgens vestais representam as filhas do rei,
enquanto os Sali, ou sacerdotes saltitantes de Marte, representam os filhos do rei. A participação de todas as matronas da cidade, lideradas pela Flamênica de Ales, indicam que o lar de Vesta e seu templo estavam ligados a todas as casas dos romanos e não apenas a da Régia, a casa real. O bem-estar da cidade e de cada casa romana residiam nas esposas das famílias. A adoração de Vesta em celebração era complexa. Ao contrário de muitas divindades romanas, ela não era tipicamente retratada em estátuas. Ao invés disto, a chama da lareira representava o seu altar nas famílias. Da mesma forma, em uma cidade ou vila, a chama perpétua ficava no lugar da própria deusa. Para a celebração da Vestália, as Vestales faziam um bolo sagrado usando água carregada em jarros consagrados de uma fonte sagrada. Nunca foi permitido que a água entrasse em contato com a terra entre a fonte e o bolo, que também incluía sal sagrado e salmoura preparada ritualmente como ingredientes. Os bolos duros eram cortados em fatias e oferecidos à Vesta. Durante os 8 dias da Vestália, apenas as mulheres eram autorizadas a entrar no templo de Vesta para adoração. Quando chegavam, tiravam os sapatos e faziam oferendas à Vesta. No final do festival, as Vestálias limpavam o templo de cima a baixo, varrendo o chão de poeira e detritos e levando-os para descartá-los no rio Tibre. Ovídio conta que o último dia da Vestália, os idos de junho, tornou-se feriado para quem trabalhava com grãos, como os moleiros e padeiros. Eles tiravam o dia de folga e penduravam guirlandas de flores e pequenos pães nas pedras de moinho, nas barracas das lojas. Hoje, se você gostaria de homenagear Vesta durante o tempo das Vestálias, faça um bolo como uma oferenda, decore sua casa com flores e faça um ritual de limpeza uma semana antes de Lita. Você pode fazer um ritual de limpeza também com uma vassoura de bênção de Lita. Muito parecido com a deusa grega Hestia, Vesta zela pela domesticidade e pela família, e era tradicionalmente homenageada com a primeira oferta de qualquer sacrifício feito em casa. Você pode acender um fogo em homenagem a Vesta, e quando você estiver trabalhando em qualquer tipo de projeto doméstico focado na sua casa, como trabalhando com artesanatos, com agulha, cozinhar ou limpar, honre Vesta com orações, canções ou hinos. Lembre-se que na data da Vestália, Vesta não é apenas uma divindade para as mulheres. Os homens também abraçam essa deusa a cada dia mais e mais como uma deusa da vida doméstica e da família. Os romanos também homenagearam nesta época não somente Vesta, mas ela também era sagrada para a deusa Juno, a esposa de Júpiter e deusa das mulheres e do parto. Seu nome nos dá o mês de junho, verão no hemisfério norte. Ela também é chamada de Juno Lua e abençoa as mulheres com o privilégio da menstruação. O mês de junho foi batizado em sua homenagem e como junho era padroeira do casamento, este mês ainda é uma época muito popular para realizar casamentos. Em toda a Europa e em todas as outras partes do mundo podem ser encontrados círculos de pedra. Embora o mais famoso de todos seja certamente Stonehenge, existem milhares de círculos de pedra em todo o mundo. De um pequeno agrupamento de 4 ou 5 pedras monolíticas a um anel complexo de megalitos, a imagem do círculo de pedras é conhecida por muitos como um espaço sagrado. As viagens do Sol eram marcadas e registradas pelos povos antigos, e os círculos de pedra, assim como Stonehenge, eram orientados para destacar o nascer do Sol no solstício de verão. Rodas de sol eram usadas para celebrar o solstício de verão em algumas das primeiras culturas pagãs europeias. Uma roda,
ou um círculo, né? Ou às vezes uma bola de palha realmente grande pegava fogo e rolava colina abaixo até o rio. Os remanescentes queimados eram levados para o templo local e exibidos. No país de Gales, acreditava-se que o fogo apagasse antes que a roda atingisse a água. Uma boa safra seria garantida para a temporada caso isso acontecesse. Eles faziam isto porque esta época é quando o sol está mais forte, mas também é o dia em que ele começa a enfraquecer. Outra possibilidade é que a água mitigue o calor do sol e subordinar a roda do sol à água pode prevenir a seca. Os cristãos registraram o rolar de rodas em chamas ou rodas solares desde o quarto século da Era Comum. Por volta de 1400, o costume foi especificamente associado ao solstício de verão, e lá residiu desde então, e provavelmente muito antes isso já acontecia, tá? O costume era aparentemente comum em todo o norte da Europa e era praticado em muitos lugares até o início do século XX. Quando chegaram às Ilhas Britânicas, os invasores saxãos trouxeram com eles a tradição de chamar o mês de junho. Eles marcavam o solstício de verão com enormes fogueiras que celebravam o poder do sol sobre a escuridão. Para os habitantes dos países escandinavos e das regiões mais distantes do hemisfério norte, o solstício de verão era muito importante. As horas quase infinitas de luz em junho são um contraste feliz com a escuridão constante encontrada 6 meses depois, no meio do inverno. Embora poucas fontes primárias estejam disponíveis detalhando as práticas dos antigos celtas, algumas informações podem ser encontradas nas crônicas mantidas pelos primeiros monges cristãos. Alguns desses escritos, combinados com o folclore sobrevivente, indicam que o solstício de verão era celebrado com fogueiras no topo das colinas e que era uma época para homenagear o espaço entre a terra e o céu. O solstício de verão, ou véspera de São João, no hemisfério norte, costumava ser celebrado na Irlanda com o acendimento de uma grande fogueira. Ela ressalta que este é um antigo costume enraizado na tradição celta de acender fogueiras em homenagem a Ónia, a rainha de Munster. Os festivais em sua homenagem a Ónia ocorriam na vila de Knockine, no condado de Limerick. Era costume que as cinzas das fogueiras fossem jogadas nos campos como uma oferta para proteger as plantações. O vídeo sobre Ónia sai hoje mesmo aqui no canal, na série Deuses e Deusas, às 20 horas. No Egito, a estação do solstício de verão era associada à inundação do delta do rio Nilo. Para os antigos egípcios, Ra era o governante dos céus. Ele era o deus do sol, o portador da luz e patrono dos faraós. De acordo com a lenda, o sol viaja pelos céus enquanto Ra dirige sua carruagem. Na América do Norte, as tribos das grandes planícies viam o sol como uma manifestação do grande espírito. Durante séculos, a dança do sol foi realizada não apenas como uma forma de homenagear o sol, mas também de trazer visões aos dançarinos. Tradicionalmente, a dança do sol era executada por jovens guerreiros. Em algumas tradições wiccanas, o movimento da direção do sol, ou Deosil, está associado à magia positiva e, da mesma forma, a direção oposta está conectada ao banimento ou magia destrutiva. Nas montanhas dos Apalaches, existe uma superstição de que se você varrer sua casa após o pôr do sol, você está condenado a viver uma vida de pobreza. Existem, algumas lendas meteorológicas ligadas ao sol. Se o sol brilhar durante uma tempestade, isso significa que choverá novamente na mesma hora do dia seguinte. Um nascer do sol vermelho significa que a chuva vai chegar em breve. Isso é semelhante a um velho ditado de céu vermelho pela manhã, os marinheiros ficam atentos. Nas culturas mesoamericanas, o sol estava associado à realeza
e muitos governantes reivindicaram direitos divinos por meio de sua descendência direta do Sol. Na América do Sul, os barcos de papel são enfeitados com flores e depois pegam fogo. Eles são então navegados rio abaixo, levando orações aos deuses. Em algumas tradições do paganismo moderno, você pode se livrar dos problemas escrevendo-os em um pedaço de papel e jogando-os em um corpo de água em movimento durante Lita. Como parte do culto do deus Mitra, as primeiras sociedades persas celebravam o nascer do sol diariamente. A lenda de Mitra pode ter dado origem, melhor dizendo, à história da ressurreição cristã. Honrar o sol era parte integrante do ritual e da cerimônia no mitraísmo, pelo menos até onde os estudiosos foram capazes de determinar. Um dos mais altos cargos que alguém poderia alcançar em um templo mitraico era o heliodromo, ou portador do sol. A adoração do sol também foi encontrada em textos babilônicos e em vários cultos religiosos asiáticos. Atualmente, muitos pagãos homenageiam o sol no solstício de verão, e ele continua a brilhar sua energia ígnea sobre nós, trazendo luz e calor para a Terra. William Shakespeare também associou o solstício de verão com a bruxaria em pelo menos 3 de suas peças: Sonhos de uma Noite de Verão, Macbeth e A Tempestade, contém referências à magia na noite do solstício de verão. Dependendo do seu caminho espiritual, você pode celebrar o solstício de verão de maneiras diferentes, mas obviamente o foco quase sempre é celebrar o poder do sol. Essa é a época do ano que as safras estão crescendo vigorosamente, a terra aqueceu, e o que para nós que moramos no Brasil pode não ser tão marcante, para os países frios isso tem uma extrema importância, especialmente nos países nórdicos, onde o sol é celebrado até hoje, com uma reunião da comunidade e um jogo de espelhos lá na Noruega. O jogo de espelhos joga o sol para um vale, onde toda a comunidade espera pelo calor e pela luz do sol. Como de costume, eu vou deixar para vocês algumas sugestões de rituais para você celebrar esse sabá, seja você um praticante solitário ou não. Limpe sua casa, primeiro de tudo, para o sol entrar com todo o seu poder. Descarte tudo que não serve mais para você e doe o que pode ajudar alguém. Joga no lixo o que não serve e doa o que pode servir para alguém. Mande para reciclagem o que pode ser reciclado. Prepare um altar para Lita. Decore sua casa com elementos solares. Não se esqueça das velas, mas cuidado com o fogo para não incendiar sua casa. Decore com as cores do sol: amarelos, vermelhos, laranjas. Os amarelos, laranjas, vermelhos e dourados são muito apropriados nessa época do ano. Use velas nas cores brilhantes e ensolaradas ou cubra o altar com panos que representem esse aspecto solar da estação. Se você tiver oportunidade de fazer um altar ao ar livre, considere pintar uma peça de mobiliário como uma mesinha ou um armário com essas cores solares para refletir esse tema. Não se esqueça das luzes, muitas luzes. Velas, lâmpadas de citronela ou até mesmo luzes de barbante cintilantes estão disponíveis em todas as cores. Então traga essa energia solar para fora, mesmo quando já está escuro, durante a noite. Lita é quando o sol está no seu ponto de zênite. Em algumas tradições, o sol rola pelo céu como uma grande roda. Então considere o uso de cataventos ou algum outro disco para representar o sol. Círculos e discos são o símbolo solar mais básico de todos e são vistos desde as tumbas do Antigo Egito. Use máscaras solares ou cruzes com braços iguais, como a cruz de Brígide, ou até mesmo a suástica. Lembre-se que originalmente este símbolo trazia boa sorte para os hindus e escandinavos antes de ser associada aos nazistas. Pense em algumas das outras coisas que representam o sol para você. Você está cultivando um jardim? Pegue uma cesta de frutas ou uma tigela de vegetais aquecidos pelo sol e frescos para colocar em seu altar também. Você é criativo?
Que tal usar aquarelas para pintar a imagem do sol, flores em um campo ou uma praia ou alguma outra imagem que represente o poder e a energia dessa estação para você? Escolha algumas flores de verão em seu jardim ou compre-as no mercado local. As melhores são os girassóis. Você pode colocar as flores em tigelas e vasos ao redor de sua casa. Se você tem flores no seu jardim, melhor ainda. Certifique-se de dar muita água para as flores nos dias quentes. Os girassóis são frequentemente associados à verdade, lealdade e honestidade. Se você quer saber a verdade sobre alguma coisa, durma com o girassol debaixo do travesseiro e no dia seguinte, antes do pôr do sol, a verdade deve ser revelada a você. O girassol é considerado uma flor da fidelidade porque dia após dia segue o sol, de leste a oeste. Em algumas tradições de magia popular, acredita-se que se colocar um pouco de óleo de girassol ou sementes de girassol na comida ou bebida de alguém, fará com que essa pessoa seja fiel a você. O girassol é frequentemente associado à fertilidade, graças à sua ligação com o sol. Para conceber, coma sementes de girassol ou tome um banho ritual com pétalas dessa flor. Um colar com coroas de cabeças de girassol secas pode ser usado particularmente durante Lita, para trazer fertilidade. Na Europa do século XVII, alguns praticantes rurais de magia popular usavam uma pomada que os ajudaria a ver o povo das fadas. Para fazer isso, usavam uma mistura de várias flores de verão orientadas para o sol, misturadas com óleo de girassol e deixadas no sol durante 3 dias até engrossar. Em algumas formas de Hoodoo, o girassol é associado a uma grande alegria. O óleo é frequentemente usado como base em óleos mágicos para fins rituais. Você pode misturar seu próprio óleo de girassol mágico misturando pétalas recém-colhidas em um óleo de base, ou o próprio óleo de semente de girassol ou cera de abelha, que está disponível nos mercados. Observe que essa não é a receita tradicional do óleo de girassol do Hoodoo, mas funciona. Depois de misturar com o óleo, consagre-o de acordo com o método de sua própria tradição mágica antes de usá-lo em feitiços ou rituais. Uma maneira simples de fazer isto com o óleo de girassol é deixá-lo ao sol para absorver a energia solar antes do uso. Você pode também preparar um chá com pétalas de girassol e usá-lo para aspergir em espaço sagrado durante os rituais de Lita, ou para usar em feitiços relacionados ao sol. Se você está de luto ou se sentindo triste, o que é mais do que comum, né? Esse ano está pesado, use pétalas de girassol em um banho ritual para dar uma revigorada. Caso você prefira ou precise realizar o seu ritual sozinho, você pode fazer orações voltadas para este sabá ou para os deuses e deusas que regem esta época. Para os pagãos contemporâneos, este é um dia de muito poder e brilho interiores. Encontre um lugar tranquilo e medite nas trevas e na luz, tanto no mundo, a respeito do mundo como um todo, quanto sobre sua vida pessoal. Comemore o giro da roda do ano com fogo e com água, noite e dia e outros símbolos que trazem esse contraste, essa oposição, a luz e a escuridão. Você pode fazer um ritual do fogo de uma noite de verão e celebrar a temporada com uma grande fogueira. Lita tem tudo a ver com o aspecto ígneo do sol, então você pode celebrar a fertilidade dos deuses com uma fogueira ardente em seu quintal. Faça uma oferenda aos deuses de sua tradição e certifique-se de seguir as regras básicas de segurança de qualquer fogueira, para que ninguém se machuque na sua celebração. Eu já dei essas dicas no vídeo sobre Beltane que fiz aqui para o canal, é só você dar uma olhadinha no vídeo. Na Inglaterra, os camponeses construíam uma grande fogueira na véspera do solstício de verão. Isso era chamado de acertar a guarda, e sabia-se que o fogo manteria os maus espíritos fora da cidade. Alguns fazendeiros acendiam uma fogueira em suas terras, e as pessoas vagavam, acendendo e segurando tochas e lanternas de uma fogueira para outra. Se você pulasse uma fogueira,
Presumivelmente, sem colocar fogo nas calças, a sua boa sorte era garantida no ano novo que se iniciava. Homens e mulheres dançavam ao redor das fogueiras e muitas vezes saltavam sobre elas para dar sorte. Ser enegrecido ou queimado pelo fogo era considerado muito fortuito. Ao fazer sua fogueira, deixe o fogo se extinguir e as cinzas esfriarem, e então use-as para fazer um amuleto de proteção. Você pode fazer isto carregando-os em uma pequena bolsa ou amassando-os até formar uma espécie de argila macia e fazer então um talismã com ela. Em algumas tradições da Wicca, acredita-se que as cinzas do solstício de verão protegem qualquer pessoa do infortúnio. Você também pode semear as cinzas de sua fogueira em seu jardim para trazer colheitas abundantes pelo resto da estação. Moradores de algumas áreas da Irlanda dizem que se você tem algo que deseja que aconteça, você dá para a pedra. Então carregue uma pedra na mão enquanto circunda a fogueira de lita e sussurre seu pedido para a pedra. Diga coisas como: cure minha mãe, ajude-me a ser mais corajoso, por exemplo. Após a sua terceira volta ao redor do fogo, jogue a pedra nas chamas. Acredita-se que em algumas partes da Inglaterra, se você ficar acordado a noite toda na véspera do solstício de verão, sentado no meio de um círculo de pedra, você verá as fadas. Mas tenha cuidado. Leve um pouco de arruda no bolso para evitar que elas o assediem, ou vire o casaco do avesso para confundi-los. Se você tiver que escapar das fadas, siga uma linha lei e ela o levará a um lugar seguro. Lembre-se que as fadas não são a Tinkerbell do filme. Respeite-as e aprenda sobre elas antes de ritualizar com estes seres. Se você estiver na praia, você pode fazer magia do mar, entrar em contato com os deuses, deusas e seres mágicos do oceano. O solstício de verão não é apenas uma época de magia do fogo, mas também da água. Agora é um bom momento para fazer magia envolvendo riachos sagrados e poços sagrados também, como os celtas faziam. Se você visitar um, certifique-se de ir um pouco antes do nascer do sol em Lita e se aproximar da água pelo oeste, com o sol nascente. Circule o poço ou a fonte 3 vezes, andando no sentido horário, e depois faça uma oferenda de moedas de prata ou alfinetes. Se você estiver numa praia, num riacho, numa cachoeira que seja seguro, você pode nadar, levar seus filhos para nadar, entrar em contato com o elemento água, que também é sagrado nessa época e que não deve ficar de fora da celebração. Se você não tem como nadar, brinque com água no banheiro ou tome aquele banho bem gostoso. Faça uma brincadeira de borrachas, mangueiras d'água com as crianças antes de fazer, de repente, uma festa, um churrasco no final do dia. Lembrando todos os cuidados com o protocolo da pandemia, eu não preciso repetir, né? Você pode deixar seus filhos dormirem mais tarde nessa data para que eles digam boa noite ao sol e comemorem o anoitecer com estrelinhas, contando histórias e com música. Esta é uma ótima época do ano para sair e colher suas próprias ervas. Você pode fazer uma caminhada na floresta com a sua família, desfrutar dos sons e paisagens na natureza e tirar muitas fotografias. Se você fizer uma caminhada em um parque público, pode levar um saco plástico para ajudar a recolher o lixo do caminho. Se você tiver a chance de fazer isso sozinho, você pode meditar na natureza. Se você é um pagão que gosta de jardinagem, talvez possa pensar em fazer um jardim elemental, representando todos os elementais com as plantas de acordo com os elementos, com a água, ar, fogo, terra, enfim. Lita é um ótimo momento para trabalhar no seu jardim porque o sol está no auge, a terra é agradável, é quente e as plantas estão crescendo ao seu redor. Você pode conectar diferentes partes do seu jardim com os 4 elementos. Pode adicionar um pouco de magia à sua vida a cada ano. Antes de plantar qualquer coisa, você precisa descobrir quanto de espaço você tem para trabalhar. O ideal é que você faça seu jardim elemental em um formato de círculo. Depois de arar o solo, descubra qual o caminho para o norte, qual o caminho para o leste e plante as plantas elementais de acordo com a direção dos elementos também.
Essa direção dos elementos ela pode mudar de acordo com a tradição. Por exemplo, a gente tem na Wicca, na bruxaria, o norte conectado à terra, o leste ao ar, o sul ao fogo e o oeste à água. Mas para o xamanismo, por exemplo, que eu sigo, o xamanismo universal, é diferente. O norte é conectado ao ar, o leste ao fogo, o sul à água e o oeste à terra. Então faça de acordo com a sua tradição. Agora, o mais importante que deve ser falado, e você tem que ter isso em mente, é ter cuidados. Todos os cuidados devem ser tomados a respeito de ervas tóxicas, especialmente se você tem crianças ou animais de estimação em casa. Outra coisa que você pode fazer para celebrar o sabá são itens mágicos, como um conjunto de Ogham para você fazer as suas adivinhações. Quer manter a decoração da sua casa simples? Você pode preparar uma vassoura de bênçãos lita para pendurar na sua porta, dando as boas-vindas aos seus convidados do verão. Varrer é uma das melhores formas de tornar um espaço sagrado e limpo, e para fazer sua vassoura de bênçãos você precisa ter coisas simples, como flores, ervas, sinos pequenos, fitas coloridas. É só enrolar as fitas com cuidado no cabo da vassoura, prendendo as ervas e as flores no cabo junto com elas, amarrando os sininhos e depois disso eles vão ficar tilintando enquanto você varre. Em muitas culturas, os sinos são usados como criadores de ruído para espantar os espíritos malignos e as energias negativas. Se você quiser, você pode consagrar sua vassoura de verão como faria com qualquer outra ferramenta mágica. Use-a para varrer a sua casa, começando perto de uma janela ou porta e trabalhando em sentido horário, fazendo também as suas preces. Você também pode fazer um travesseiro com ervas solares ou com a lavanda. Então escolha um tecido com temas relacionados a este sabá, ou você pode fazer com tecido branco e desenhar com aquelas canetinhas que tingem tecido. Providencie também algodão ou outro material de enchimento. A lavanda seca ou a erva que você vai fazer seca, agulha, linha, tesoura e mãos à obra. Quando à noite eu vou dormir, bons sonhos virão para mim. O aroma de lavanda traz um descanso tranquilo. Como eu, assim será. Nenhuma celebração pagã está completa sem uma boa refeição para acompanhar. Uma boa ceia. Então, para Lita, comemore com alimentos da estação e alimentos que honram o fogo e a energia do sol. Uma boa dica é você fazer uma saborosa fornada de hidromel. Lita é um ótimo momento para tirar proveito da abundância da natureza, e preparar um lote de hidromel caseiro é uma excelente maneira de fazer isto. O hidromel é uma bebida alcoólica feita de mel fermentado, então é uma maneira maravilhosa de celebrar essa estação. Acredita-se que o hidromel tenha se originado na África, algo em torno de 20 mil anos atrás. Os nômades descobriram que quando as abelhas faziam ninhos em árvores e seu mel se combinava com água e esporos de levedura osmotolerantes, o resultado final era uma bebida saborosa e potável. À medida que estes grupos nômades se mudaram para o norte, em direção ao Mediterrâneo, eles levaram este conhecimento e o seu fermento junto com eles, e o hidromel se tornou muito popular na Europa durante milhares de anos. À medida que as pessoas se mudavam para comunidades mais urbanas e fora das áreas rurais, o interesse pelo mel e o hidromel diminuía. Uma vez descoberta a cana-de-açúcar, que era muito mais barata que o mel, praticamente as únicas pessoas que faziam hidromel eram os monges. Isto acontecia porque eles usavam a cera de abelha para fazer as velas para os mosteiros, então eles tinham muito mel das colmeias à mão. Ultimamente, no entanto, tem havido um ressurgimento da popularidade do hidromel. Você pode fazer seu próprio lote com bastante facilidade. Não é difícil, é apenas demorado. Existe uma série de receitas ótimas de hidromel nas redes, e muitas delas incluem alguns ingredientes bastante sofisticados até. Não deixe de esterilizar o equipamento da preparação da bebida. Isso é muito importante, porque ninguém quer hidromel mofado,
e você certamente não quer causar botulismo a ninguém. Como podemos celebrar ao ar livre até mais tarde? Que tal fazer um círculo de tambores ou uma dança em espiral? Você vai precisar de um grupo grande para isso, mas é muito divertido quando você faz todo mundo se mexer. Como a pandemia ainda não acabou, procure fazer com as pessoas de sua casa, ou então seguindo todos os protocolos de segurança. Isso inclui que todos os participantes estejam vacinados. Além de ser divertido e um grande alívio do estresse, um círculo de tambores ou uma dança ritualizada serve a outro propósito, de aumentar a energia. O verão pode ser uma época agitada e caótica durante o ano, especialmente agora durante as festas de fim de ano para a gente aqui no Hemisfério Sul. Talvez você precise desacelerar um pouco, fazer uma pausa. Lita é um bom momento para rejuvenescer. Então, por que não sentar ao sol e ler um bom livro? Em um contexto histórico dos países do norte, durante o Lita, é uma época tradicional de noivados. Então, se você é pagão e quer se casar ou noivar, este é um ótimo momento. Há muitas maneiras de fazer uma cerimônia mágica que celebre a sua espiritualidade como parte de seu dia especial. Você pode até querer convidar algumas das divindades do amor e do casamento para fazer parte da sua cerimônia. Procure um bom sacerdote ou sacerdotisa para realizá-la e se prepare para pular em vassoura e não se esqueça de providenciar um belo bolo. Você pode aproveitar essa estação também para se envolver em causas sociais, até mesmo embarcando na onda do Natal cristão. Você pode fazer um bazar e arrecadar dinheiro para doar para ONGs, ou comprar alimentos para as famílias que estão em vulnerabilidade social, doar roupas, material escolar, o que você puder. Você pode ajudar as ONGs que cuidam não somente das pessoas, mas as que também cuidam dos animais domésticos e selvagens. Você pode ajudar ONGs que cuidam de comunidades específicas, como as comunidades indígenas e quilombolas, ONGs que cuidam das florestas e oceanos. Identifique a que toca mais o seu coração e a seriedade delas, além das suas possibilidades. Se você não tem tempo para coordenar um grande projeto ou dinheiro para doar, nem todo mundo tem, faça as coisas em uma escala menor. Visite uma vizinha idosa e ajude-a em algumas tarefas domésticas. Ofereça-se para fazer compras para um parente doente. Se você conhece uma mãe com um bebê recém-nascido, ajude-a no cuidado das crianças, das outras crianças se ela tiver, para que ela possa descansar também algumas horas. Existem muitas coisas que você pode fazer para ajudar os outros, e com os dias se tornando mais longos, você tem mais tempo para isso. Em algumas tradições do paganismo, particularmente as baseadas na Wicca, existe um grande foco na deusa. Às vezes, dá-se tanta atenção ao feminino que os aspectos masculinos passam despercebidos. Ao dar as boas-vindas ao Deus de sua tradição, você pode honrar os homens que impactaram sua vida. Sejam eles os que te criaram, sejam os que te amaram ou os que foram criados por você. Este rito simples também oferece aos seus meninos a chance de sair e dançar e de celebrar o masculino dentro deles mesmos. Se possível, antes do ritual, você pode fazer um cocar para cada homem que vai estar presente. Isso pode incluir chifres, galhos, penas e outros símbolos de fertilidade e masculinidade. Os adereços para a cabeça são bastante simples de fazer. Você pode usar uma tira de tecido grosso ou um papelão cortado no tamanho certo e apenas colar os itens sobre essa tira. Designe um homem para representar o papel do deus cornífero no ritual e dê a cada membro do grupo algum tipo de instrumento que faz barulho. Tambores, chocalhos, sinos, etc. Este é um ritual melhor realizado em grupo, seja em família ou em um coven. Se você normalmente lança um círculo ou chama os quadrantes na sua cerimônia, faça isso. E após fazê-lo, acenda uma vela vermelha ou dourada no centro do altar para representar o sol. A alta sacerdotisa ou alto sacerdote, ou quem estiver liderando esse ritual, deve ficar de frente para o sol e repetir as seguintes palavras. Estamos aqui como uma família, ou coven, no mais longo dos dias. O poder do sol está acima de nós, e seu calor e força nos lembram do poder do Deus. Neste ponto,
Os membros do grupo devem sacudir os seus chocalhos, tocar seus tambores, tocar os seus sinos. Faça isso levemente, quase no ritmo de uma batida de coração. Então, o alto sacerdote ou sacerdotisa continua. O Deus é forte e poderoso. Ele é viril e fértil. Ele é o Senhor da caçada, o Rei da floresta, e com a deusa, juntos criam vida. Agora é hora de acelerar um pouco a batida dos instrumentos. O alto sacerdote ou alta sacerdotisa continua. Honramos ao Deus hoje e celebramos o masculino. Eu invoco o Deus cornífero. Quernunos, Herne, salve. Salve Apolo, que traz as energias curativas do sol. Salve Ra, cuja poderosa carruagem nos traz luz todas as manhãs. Pedimos que nos honrem com sua presença. Agora a batida dos instrumentos deve acelerar ainda mais. O homem ou menino escolhido para ser o deus cornífero conduz os membros masculinos do grupo ao redor do altar no sentido horário, em uma dança, acompanhando o ritmo dos instrumentos. Conforme os homens e meninos circulam o altar, eles devem se mover mais rápido a cada vez. Deixe-os dançarem ao redor do altar quantas vezes quiserem. Conforme a dança fica mais rápida, a música acelera também, até que haja um zumbido palpável de energia. Esta sensação geralmente indica a presença do divino. Deixe a música tocar em seu curso. E vai terminar quando estiver pronto para terminar. Nesse momento, a dança também deve parar. E assim que a dança e o som dos instrumentos cessarem, o alto sacerdote ou alta sacerdotisa deve gritar. Cornífero, Deus da caça, Senhor da floresta, nós te honramos esta noite, neste dia mais longo. Celebramos os homens em nossas vidas, aqueles que nos criaram, aqueles que nos amam, aqueles que estamos criando. Nós os honramos em seu nome. Então, cada membro do grupo, homens e mulheres, pode fazer uma oferta neste momento. Se você tem uma fogueira acesa, jogue suas ofertas nas chamas. Se não tiver, coloque suas ofertas no altar. Reserve alguns momentos para refletir sobre o equilíbrio entre o masculino e o feminino em sua vida e no mundo. Pense nos homens que você conheceu e nos que conhecerá no futuro. Reconheça as qualidades que os tornam honrados e dignos de seu amor. Quando estiver pronto, descarte o círculo. Agora vamos falar de algumas deidades ligadas a esse sabá para você honrar nos seus rituais. Deuses e deusas. Bem, vamos começar por Amaterasu, que é do shintoísmo. Ela é uma deusa solar, irmã da divindade da lua e do deus da tempestade no Japão. Amaterasu é conhecida como a deusa de onde vem toda a luz e é amada por todos os seus adoradores, os tratando com ternura e compaixão. Todos os anos, em julho, ela é celebrada nas ruas do Japão e já tem um vídeo sobre ela aqui no canal, se você quiser saber mais a respeito. O deus Aton, do Egito, esse deus era um aspecto de Ra, mas ao invés de ser descrito como um ser antropomórfico, como a maioria dos outros deuses egípcios antigos, Aton era representado pelo disco solar, com raios de luz emanando para fora. Embora suas origens iniciais não sejam bem conhecidas, ele pode ter sido uma divindade localizada e provinciana. Aton logo se tornou conhecido como o criador da humanidade e honrado por Akhenaton, que tornou até como deus principal durante o seu reinado. No livro dos mortos, ele é homenageado com a seguinte frase: Salve Aton, senhor dos raios de luz, quando você brilha, todos os rostos vivem. O deus Apolo, grego, filho de Zeus e Leto. Apolo era um deus multifacetado, que já tem vídeo aqui no canal também. Além de ser o deus do sol, ele também presidia a música, a medicina e a cura. E ele foi identificado com Hélios. À medida que sua adoração se espalhou pelo Império Romano, por todo o Império Romano, nas Ilhas Britânicas, Apolo assumiu muitos dos aspectos das divindades celtas e foi visto como um deus do sol e da cura. A deusa Hestia, grega,
que zelava pela domesticidade e pela família. Ela recebeu a primeira oferta em qualquer sacrifício feito em casa. E em um nível público, a prefeitura local, ou melhor, os regentes, os governantes locais, serviam como um santuário para ela. Sempre que um novo assentamento era formado, uma chama da lareira pública era levada da antiga para a nova aldeia. Heru, ou Horus, um deus egípcio, era uma das divindades solares. Também ele era um deus do céu, na verdade, mas era ligado de certa forma ao sol também. Heru se levantava e se punha todos os dias e costumava ser associado a Nut. Ele era neto de Nut, ou filho de Nut, dependendo. Você pode ver mais a respeito no vídeo sobre Heru Horus aqui no canal. A gente ainda tem um deus guerreiro dos antigos astecas chamado Huitzilopochtli. Eu não sei falar a pronúncia, tá? Mas Huitzilopochtli era um deus asteca, patrono de uma cidade chamada Tenochtitlan. Ele lutou com Nanahuatzin, um deus solar anterior. Huitzilopochtli lutou contra a escuridão e exigiu que seus adoradores fizessem sacrifícios regulares para garantir a sobrevivência do Sol nos próximos 52 anos, um número significativo nos mitos mesoamericanos. A deusa Juno, que a gente já falou aqui a respeito, e tem vídeo sobre Hera aqui no canal. Juno é também chamada de Juno Lua e abençoa as mulheres com a menstruação. O mês de junho foi batizado em sua homenagem e ela era padroeira dos casamentos. E junho continua sendo uma época popular para os casamentos e noivados. O deus Lugh, celta, é semelhante ao deus romano Mercúrio. Lugh era conhecido como um deus da habilidade e distribuição de talentos. Ele às vezes é associado ao verão por causa de seu papel como um deus da colheita. E durante o solstício de verão, as colheitas estão florescendo, esperando para serem arrancadas do solo em Lughnasadh. Sulis Minerva era uma deusa ligada aos celtas e aos romanos. Quando os romanos ocuparam as ilhas britânicas, eles pegaram os aspectos da deusa do sol celta, Sulis, e misturaram com a sua própria deusa da sabedoria, Minerva. A combinação de ambas se tornou Sulis Minerva, que cuidou das fontes termais e das águas sagradas na cidade de Bath. Suna, ou Sol, é a deusa germânica do Sol. Pouco se sabe sobre esta deusa, mas ela aparece nas Edas poéticas como irmã do deus da lua. A autora e artista Thalia Tuck diz: Suna, ou Sol, a Senhora Sol, dirige a carruagem solar pelo céu todos os dias, puxada pelos cavalos Alsvin, ou muito rápido, e Arvak, ou nascendo precoce. A carruagem solar é perseguida pelo lobo Skoll. Ela é irmã de Mani, o deus Lua, e esposa de Glaur, ou Glen, que é o brilho. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário o que você achou. E se você gostou, peço que você deixe o seu like e que compartilhe com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Te vejo no próximo vídeo. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.